E aí, família, what's up? Bem-vindos a mais um Cano Cortado TV, na Vida TV, aqui onde o mais importante são as pessoas. E como o mais importante são as pessoas, hoje temos aqui um debate extremamente duro e a nossa mesa de convidados já está toda bonita. Isidro, rapper e ativista, bem-vindos a casa. Obrigado aí, mano. Mente mágica, Okay. MC de batalha, bem-vindo. E pastor também. E aqui o Edson, apresenta-te aí, faz favor. Família, eu sou o vosso homeboy na moto, nigga extremamente duro, e estamos aqui hoje para um debate que promete ser super interessante. Na nossa rubrica que vocês já sabem, Estado da Cultura, vamos falar hoje sobre o papel social do hip-hop. Então, fique ligado. Eu vou começar já agora aqui com o Isidro e vou fazer a primeira pergunta, que é: o hip-hop tem cumprido o seu papel social? Bem, o hip-hop, de uma forma ou de outra, tem cumprido o seu papel. Mas nós podemos analisar isso de várias formas. Primeiro, o formato da cultura atual e o que é que se tem feito para se criar uma ideia mais homogénea do próprio hip-hop em si. Eu digo que no quesito da juventude se manter ligada a uma forma de divertimento e entretenimento que, de certa forma, consegue ir levar a juventude a novas formas de pensamento, a se exprimirem de diversas formas, isso tem balanceado. Exato. Mas quando eu digo balancear, é olhar também para o atual estado, né? Nós temos o hip-hop cá sofre muitas influências externas, né? E ele não conseguiu criar um núcleo interno capaz de representar a realidade do próprio hip-hop em si aqui, porque nós sabemos que o hip-hop é uma cultura polimórfica que tem que se adaptar aos contextos. Então nós não temos isso, né? Nós não temos assim grandes referências, né? Não temos referências assim. Quando eu falo em grandes referências, é propriamente ao facto dessas pessoas não serem conhecidas propriamente. Nós temos pessoal que tem entrado para o hip-hop nos anos 2000, 2005, 2006 até para cá, que não encontram referências, não conseguem ter um traceamento de onde é que isso começou, como é que começou e por que eles devem seguir uma linha ou outra, né? Nós não encontramos isso então. Mas de uma forma ou outra, eu digo que o hip-hop tem feito o seu trabalho, mas é necessário que nós olhamos para a genealogia para podermos definir polimorficamente qual é o impacto social que ele deve ter. Ok, já vai. Oh, Edson, desculpa lá. Então os convidados, sinceramente. Os convidados estão aqui, não serves a sangue, isso é teu trabalho. Enquanto eu vou servir aqui sangue, eu gostaria também de ter o ponto de vista do Mente Mágica relativamente a essa questão, se o hip-hop tem cumprido o seu papel ou não. Eu penso que tem cumprido e, dentro do meu entendimento, o papel social do hip-hop enquanto manifestação cultural, artística, não se esgota apenas do ponto de vista de fazer o hip-hop. Vai se estender até aquilo que é o impacto do fazedor do hip-hop para diferentes franjas sociais, e isso em sentido lato. Portanto, partindo do pressuposto de que as pessoas se ocupam a fazer hip-hop nas suas variadas facetas, quer seja fazendo música rap, batalhas de rap, breakdance, DJ e assim sucessivamente, elas acabam por... O hip-hop, nesses moldes, acaba por contribuir na vida dessas pessoas. E o ser humano, enquanto uma trilogia que ele é, tem uma componente que é social. Logo, o posicionamento dessas pessoas na sociedade acaba por ser também... acaba por ter também influência do próprio hip-hop. Isso vai ser o impacto do hip-hop na vida da pessoa que depois vai se repercutir na sociedade onde ele está inserido. Isso não se esgota só do ponto de vista de fazer o próprio hip-hop. Por quê? Porque há pessoas que vivem disso. Há rappers que vivem da música rap, há DJs de rap que vivem disso e há MCs que também vivem disso. Portanto, isso vai dar uma nuance, quer até financeira e quer do ponto de vista do conhecimento, que é aquilo que o Isidro disse. A pessoa tem de saber que é para poder se impor. Dali, isso vai se estender em outras nuances ainda. A pessoa vai ter um ponto de vista formado sobre a sociedade e dentro dos fenômenos sociais que existem, não só. Por exemplo, convicção política, defesa de direitos, liberdades e garantias. E o hip-hop acaba por se repercutir também nisso.
E há pessoas que até o estado financeiro alcançado é muito por força do hip-hop, principalmente no lado dos músicos, porque há muitos artistas, mesmo na nossa realidade, que têm um posicionamento financeiro em torno do que eles fazem com a música rap. Existem muitos testemunhos de pessoas que dizem que o hip-hop salvou a vida deles. Mas dentro do próprio universo hip-hop, falando mais concretamente da música rap, existe o gangsta rap, né, que é mais feito por aqueles artistas que exaltam o lado mais violento das ruas, sendo o hip-hop uma cultura que contribui para a elevação mental e para o desenvolvimento intelectual dos jovens. Não acaba por ser paradoxal esse discurso tão violento em algumas músicas, por exemplo? Inamoto, eu digo o seguinte, a ideia que nós temos do gangsta rap de hoje é muito falsa. O gangsta rap nunca foi a ideia propriamente dessa violência exacerbada que nós assistimos hoje. O que nós assistimos hoje é produto daquilo que é chamada COINTELPRO, ou seja, um serviço de contra-inteligência, um departamento dentro do FBI que foi desenhado para subverter esses tipos de movimentos que congregavam muitos jovens. O atual gangsta rap é fruto dessa subversão, porque o gangsta rap se pautava por falar sobre a realidade das ruas e agir numa consciência Robin Hood, ou seja, prejudicar o sistema para proteger as comunidades. Era essa consciência gangsta, falar da comunidade. Mas essa era a ideia. Não esqueça só o que vais dizer. Estava a querer dizer, por exemplo, que nós tínhamos MCs que eram do FBI, por exemplo, para tentarem passar a imagem de que o gangsta rap não é algo bom. É assim, nós temos que entender também a genealogia da origem das próprias comunidades e dos projetos. São projetos que vieram da pobreza, né? Havia pobreza generalizada e havia muita criminalidade no interior desses projetos. Então, a capacidade de ter pessoas corruptas foram corrompidas e muitos agentes infiltrados também foi maior. A COINTELPRO sempre trabalhou com agentes sob disfarce no interior de qualquer movimento que fosse uma ameaça direta ao sistema, qualquer movimento subversivo. E o rap passou a ser o hip-hop passou a ser um movimento subversivo aos olhos do próprio governo americano. Daí criaram a COINTELPRO, que é esse sistema, que é esse departamento que era simplesmente virado à destruição de qualquer movimento que agregasse a juventude, que fizesse com que tivesse uma opinião política, uma consciência política, uma forma de olhar as coisas fora da dimensão social na altura, que era uma dimensão de segregação e de exclusão social. Então, o gangsta rap surge com essa finalidade, dar outra vibe ao próprio ambiente em que eles viviam, em que travavam essas batalhas. Os MCs falavam dos bairros e tal, e era sempre estilo de Robin Hood, tá vendo? Prejudicar o sistema para proteger a comunidade. Tem uma música, por exemplo, do Valete e do Sandkid, que o Valete incentiva, por exemplo, o assalto às bombas de gasolina. As bombas de gasolina, o petróleo, tem uma associação direta com o capitalismo. Então, quando ele incentiva isso, é tipo, não destruas o teu bairro, mas rouba desses ricos para levar ao bairro. Essa era a mentalidade gangsta. Nos dias de hoje, a mentalidade gangsta tem a ver com violência e o black on black violence. Quando falamos do black on black violence, é quando um negro é atirado sobre outro negro, mas dentro de uma perspectiva sistemática, em que os negros se confrontam para proteger um sistema maior, que é o black on black violence. Então, hoje em dia, o black on black violence é a narrativa do gangsta rap, no qual faz-se exaltação às drogas, à criminalidade em si, ao narcotráfico e à violência generalizada. Nós temos aí os Bloods and Crips, por exemplo. Bloods and Crips é black on black violence. Mas se nós irmos na gênese, nós devemos saber que o primeiro grupo que foram acho que foram os Bloods, que foram os primeiros. Os primeiros acho que foram os Bloods, se não estou em erro. Criou-se um outro núcleo que foram os Crips, para criar essa violência que se dá o nome de Black on Black Violence. O Dr. Amos Wilson, o panafricanista, psiquiatra e psicólogo, fala sobre o Black on Black Violence nessa perspectiva, de que o sistema sempre cria um elemento contrário para antagonizar o outro movimento. Então, o que nós assistimos? A maior parte desses rappers que nós vemos, eles pertencem a essas duas facções. Ou os Bloods ou os Crips. The Game é Crip. The Game é Crip. Mas o facto de termos, e também gosto netamente mais que essa pergunta, o Isidro pode dar continuidade, o facto de termos rappers associados, por exemplo, a gangues, não contribui para que o
o hip hop continua a ser mal visto. Mas qual era a ideia propriamente das gangues a princípio? Né? As gangues existiam para proteger as próprias comunidades. Tá a ver? As gangues eram para a proteção das comunidades. Mas essa subversão toda que as gangues vão sofrendo, tá a ver? E essa subversão que elas sofrem é uma subversão financiada por esses serviços de inteligência. Os serviços de inteligência que achavam que era muito perigoso para os jovens ganharem consciência da sua situação de exclusão social. Então, há infiltrações, há sabotagem de movimentos e tudo isso culmina com a criação da indústria. A indústria não é nada mais, nada menos que esse braço de ferro que foi criado para poder controlar e para poder massificar a ideia do rap violento. E nós sabemos que o rap violento ele só tem retorno negativo para a comunidade. Nós temos pretos a lutarem o tempo todo para saírem da própria comunidade, mas sem olhar o que não há deixar para trás. Quer ver? Há uma glorificação à cultura da violência, da droga, do sexo e da violência. Há uma objetificação e destruição, por exemplo, da mulher preta. E a mulher preta é o centro da comunidade. Vamos já chegar ali. Mais Bem, a questão das gangues é uma questão sui generis, ou seja, tem duas nuances. Pode ser entendida como autodefesa, dentro daquilo que o Isidro explicou, que faz todo sentido. Também já observei, mesmo em letras de música, por exemplo, o Halloween tem um discurso meio gangsta, mas eu não vejo, por exemplo, no discurso do Halloween incentivo à violência ou assalto ou coisa do gênero. A questão da autodefesa é, nós estamos aqui, tipo, na nossa banda, na nossa street, estamos desprevenidos, mas nós somos pessoas que a qualquer momento podemos ser atingidos, percebes? Então muita gente cria, ou seja, a ideia de se criar e de se aderir o gangster rap não foi pura e simplesmente por aquilo que a indústria vende, não. Foi por um motivo também de autodefesa, estás a ver? Ano passado eu estive no Brasil, visitei o meu brother Xamã, charado por Xamã, encontrei alguém no estúdio dele, não vou falar o nome, mas é uma pessoa que tem uma história assim virada para o mundo gangster. Depois eu estive a conversar com ele porque eu fiquei curioso. Ele já cumpriu até por homicídio, mas é rapper. E eu lhe perguntei, por que tu fazes parte disso? Ele disse, mano, eu estava inserido numa sociedade em que eu ia ser abatido a qualquer momento, então tinha que ter uma defesa. E o sistema não me protege, a polícia não me protege. Eu não tenho guarda, percebes? Então eu tive que fazer parte de um movimento que vai me servir de proteção. Logo eu consegui perceber que aquele indivíduo não aderiu a uma gangue para fazer pilhagem, percebes? Foi no sentido de autodefesa. Só que essa ideia da autodefesa, com o andar do tempo, também foi se degenerando um pouquinho na cabeça de algumas pessoas, porque depois nós assistimos gangues que foram criadas com um propósito para as pessoas se sentirem protegidas e partiram para a pilhagem, por exemplo. Reprimiram violência com violência, que é algo que eu não aprovo. Então é discutido, eu acho que tem é uma questão discutível, ele passa por essas duas nuances. E mudando de contexto, falando propriamente de Angola, como é que o hip-hop tem influenciado os jovens nos dias de hoje? No vosso ponto de vista, se tiverem que fazer uma comparação entre antigamente e os dias de hoje, a influência que o hip-hop tem nos jovens, qual seria o vosso ponto de vista? No meu ponto de vista, acho que a influência nos dias de hoje é negativa. Né? E atenção, eu acho que eu estou a fazer também que há uma confusão. O hip-hop continua a ser um influenciador positivo, de certa forma, mas o rap já não. Né? Acho que nós temos muita gente que a fazer rap e os artistas que batem, que chegam aos meios de comunicação massiva, são rappers na sua maioria. Não entendem essa distinção que a gente faz entre o MC e o rapper. Por exemplo, o MC rapa, mas ele não se torna rapper por rapar. Ele continua a ser um mestre de cerimónias, mas ele rapa. O rap é utilizado como instrumento para o discurso. Já o rapper, ele rapa e é rapper. O rapper é um produto da indústria. O MC é um produto do hip-hop. A diferença entre os dois, atenção, a diferença entre os dois é que o compromisso do rapper é com a indústria e do MC é com a comunidade. Porque o MC é o porta-voz da comunidade. O discurso que o MC leva é de elevação da própria comunidade. Mas o rapper não. O rapper ele é moldado de acordo com as tendências que são fabricadas pela indústria. Se a indústria falar que agora temos que falar que as mulheres estão com a bunda grande e tal, tens que rapar a bunda, tens que rapar tanga, tens que rapar mamas fartas, ele vai rapar sobre isso.
vai falar de festas. E é isso que tem acontecido cá na nossa sociedade? Aqui na nossa sociedade nós temos um rap extremamente plástico, que é virado às tendências, adaptado às tendências externas. Tem muito a seguir aquilo que é a indústria, aquilo que a MTV prega, e fruto disso nós temos um movimento que é muito descartável, porque ele não tem uma identidade própria. Quando as cenas deixam de bater lá do outro lado, aqui também param. E nós sabemos que o mundo da indústria do outro lado é muito dinâmico. Está sempre em constante dinâmica. Então aqui tu não encontras consistências na maior parte desses rappers que seguem as tendências do outro lado, estás a ver, e na moto. Então é mais ou menos nessa perspectiva, mas eu digo que as tendências têm sido negativas. Eu posso dizer, por exemplo, que esse fenómeno das jovens que enchem os rabos com aqueles químicos para ficar com as bundas grandes, de uma forma teve uma influência baseada nessa visão sexista que a indústria oferece sobre objetificar a própria mulher em si, tamanho da bunda. Então, nós temos vários fenómenos sociais que estão a ser produzidos com base nessa visão de degradação e degeneração que a própria indústria vende. Então, eu acho que o impacto tem sido negativo, mas mais para o lado do rap. Porque o hip-hop continua a ser aquela cultura que é asfixiada e tal, mas que tem um potencial quase ilimitado. O Cleva que nós ouvimos ontem, vamos ouvir hoje, é aquele Cleva que continua a falar para a comunidade. O Mayanda é a mesma coisa. Nós vamos encontrar essas referências todas, um flagelo urbano, um MCK, são MCs. E a mensagem continua a ser de elevação da própria comunidade em si, estás a ver? Mas agora, dentro do rap, nós não encontramos esses fatores. O rapper está sempre... eu posso citar cá, por exemplo, tem rappers que têm até uma música ou outra, mas nós quando falamos deles vamos falar da essência. Mobas, TRX, por exemplo, né? A gente quando toca nesses pontos, a gente nota que podem ter uma música ou outra boa, mas a essência dos grupos, de onde é que se originam? Depois vem aquela conversa sobre o hip-hop do asfalto e o hip-hop do subúrbio. São ambientes totalmente diferenciados, um sobre violência social e outro sobre uma falsa ilusão de sociedade. E nós temos uma falsa ilusão de sociedade. Então, os que vivem a falsa ilusão de sociedade não conseguem entender o dinamismo dos subúrbios, a violência policial, a exclusão social, o desemprego, as drogas, o crime, todos esses elementos que são fabricados num determinado ambiente, que é dos subúrbios. O Dredd Joseph falava muito bem. Nunca podemos... Pode existir até uma certa paz e unidade entre os dois, mas nós não podemos esquecer de onde é que nós viemos. Nós estamos a vir de sítios de mães solteiras que criam filhos sem pais, estamos a vir de lugares de órfãos que perderam pais na criminalidade e tal, e temos que analisar sempre a criminalidade num âmbito de sobrevivência, não propriamente numa vontade própria, está a ver? É mais ou menos por aí. Mas visto assim a olho nu, temos a sensação de que o hip-hop é dos estilos, aliás, das culturas que mais jovens formados têm dentro da nossa sociedade. Por que é que existe essa diferença comparando, por exemplo, a outros estilos, a outras culturas, por exemplo? Por causa da componente pedagógica que o hip-hop agrega em si. E eu vou mais longe nessa tua questão. Repara que o hip-hop em Angola é o único movimento cultural que tem uma universidade, não nos moldes tradicionais, né? Mas nós temos aqui a Universidade Hip-Hop, que leva a cabo um trabalho muito similar àquilo que fazem as escolas convencionais, não é? Dão palestras, passam ensinamento sobre questões inerentes ao hip-hop. Eu não vejo, por exemplo, um movimento de Kuduro organizado nesse sentido. Não tem uma vertente pedagógica muito forte, estás a ver, com uma tônica muito acentuada. Não é discriminação, mas é pura e simplesmente um facto verídico que estou aqui a fazer menção. Então, isso faz com que a pessoa que se... Não sei se é propriamente uma conversão, né? Mas permita uma expressão. A pessoa que se converte ao hip-hop e que conhece as várias nuances do hip-hop, ele se autocensura e se sente obrigado a ir a fundo, percebes? Eu acho que isso contribuiu muito para que o rap fizesse com que pessoas tivessem, primeiramente, um juízo crítico. E para se ter um juízo crítico, tem que se ter noção da sociedade, do mundo em que nós estamos inseridos. Para se ter essa noção, nós temos que ler muito. E nós, lendo muito, estamos a absorver conhecimento. Estás a perceber? Quanto mais conhecimento tivermos, mais vamos ter dúvida. A dúvida é o fio lógico que conduz o homem a um saber. Isso vai fazer com que as pessoas lutem para ter mais informação. E
a escola convencional acaba por ser um dos veículos viáveis, existentes, para se chegar até a informação que muita gente procura. Por isso é que o rap tem muito, o hip-hop tem muitos formados. Tem muitos formados. Tem algo que eu queria acrescentar aqui, é sobre o autodidatismo. Vais acrescentar aí com a pergunta que eu vou te fazer também. Faz algum sentido, no teu ponto de vista, daqui para frente, se calhar, colocar o hip-hop no ensino curricular? Eu acho que faz muito sentido, faz muito mesmo. A partir do momento que nós temos uma deficiência muito grande na educação, e só para aproveitar aqui a deixa do Mente, o autodidatismo é o essencial, estás a entender? O autodidatismo criou pessoas, por exemplo, como Gangsta. Um Gangsta que, segundo me consta, como amigo que sou dele, tem uma 4ª classe. Mas tu vês a sabedoria que o Gangsta tem, ultrapassa de longe. Ele é um analista social excelente. Alguém consegue ter essa visão política e social das coisas. Eu digo que o autodidatismo, de uma forma ou de outra, nos fornece essas componentes. Tem uma cena que o hip-hop nos deu a todos, que é o autodidatismo, né? E a compreensão tridimensional dos aspectos da sociedade. Exato. Sociedade, política, consciência. Então, falar, tá a ver, daquilo que nós ganhamos com o hip-hop é falar de humanização. A sociedade é desumanizada através de vários fenómenos que vão ocorrendo. Um deles são os fenómenos históricos. Nós vivemos numa sociedade que tem uma consciência colonial. E uma consciência colonial automaticamente produz opressão. Nós vivemos sob opressão, manifestada de diversas formas, mas é opressão. O hip-hop, o autodidatismo que ele nos fornece, passa a ser um tubo de escape dessa realidade. É como o Neo, quando pega no telefone, atende e ele entra na Matrix, só sai da Matrix, está a entender? Então, a própria universidade, a própria academia, dentro da própria sociedade, acaba por ser um elemento que ajusta o indivíduo à realidade social. Eu acho que as pessoas que são menos entendidas nas questões sociais políticas da própria sociedade são as pessoas que têm a escola e a universidade como o princípio e o fim de tudo. Os autodidatas, eles ultrapassam essa barreira. E quando chegam na universidade, por exemplo, formam-se com mais facilidade porque têm uma visão mais abrangente daquilo que eles fazem até. Então, eles podem estar dentro da universidade por uma questão de sobrevivência social. Atenção, vou terminar isso, vou fazer as minhas cenas, mas a visão que essas pessoas já comportam é diferenciada e o hip-hop é que dá essa componente. A capacidade discursiva, a capacidade oratória, a capacidade de retórica, todos os elementos nós encontramos dentro do hip-hop. E sem contar que o próprio hip-hop tem uma origem muito africana. O MC pode representar, por exemplo, o griote. O DJ pode ser o homem do ritual do batuque. Então, nós vamos encontrar vários elementos que fazem parte da nossa consciência histórica. Então, o africano, quando agarra no hip-hop, é como se ele tivesse a desenvolver um elemento de autodefesa para se defender de uma sociedade que lhe agride historicamente, está a entender? Então, eu acho que, se nós vemos hoje muitos formados que se formaram a partir da visão que tiveram do hip-hop, acho que isso fala muito sobre aquilo que nós fomos e o que é que nós somos. Realmente, mas que o David perguntava há pouco tempo ao Isidro sobre a questão, se não estaríamos a ser muito ousados em sonharmos com o hip-hop, por exemplo, como uma cadeira universitária. Bem, ali poderíamos primeiramente fazer um estudo e observar os requisitos, né, que são levados a cabo. Afinal de contas, existem padrões universais, não é, para se pegar em determinado ramo do saber ou equiparado e colocar como uma disciplina na universidade. Tinha que fazer uma análise muito vasta. Mas essa posição não descarta e nem põe em causa o contributo valioso que o hip-hop dá na vida de muita gente. E o Isidro disse muito bem que a questão, por exemplo, do traquejo na fala, a consciência investigativa e mesmo até a consciência cívica, o hip-hop oferece a muita gente sem que esse esteja ligado com os canais tradicionais de ensino, que são as escolas, por exemplo. Então, eu acho que é uma questão que pode ser pensada. Mas não estaria... Ou seja, essa pergunta me apanhou quase que despercebido, percebes? Eu não estaria em condições de afirmar aqui publicamente que o hip-hop pode
e sem saber sustentar essa base. Tá vendo? Precisava de ter mais subsídios para sustentar essa opinião. Já tiveste há bocadinho, e o Isidro também, a dizer que o hip-hop contribui muito para aquilo que é o desenvolvimento intelectual do jovem que está inserido nessa cultura, sobre a questão da fala, a questão do poder de investigação. Com esses todos os elementos, então por que o hip-hop ainda continua a ser marginalizado? Ponto de vista. O hip-hop continua a ser marginalizado. A questão da marginalização do hip-hop já é discutível. Já é discutível. Tanto que se nós fazermos uma análise rápida, vamos ver que, e se calhar depois o Isidro poderá aflorar com mais profundidade, porque vem de uma época muito antes da minha, e sabe que de lá para cá a aceitação do hip-hop já não é a mesma. O hip-hop hoje é mais aceito. Hoje tu tens um programa de hip-hop aqui na televisão. E Isidro, corrija-me se estiver errado, mas nos anos 80 isso era praticamente impossível. Então, isso é um sinal do avanço, do ponto de vista da aceitação do hip-hop na sociedade como tal. Então, eu não acho que o hip-hop hoje é tão marginalizado como antes. Hoje eu recebo convites para irem em cadeias televisivas assim como essa, para falar até de questões sociais, estás a ver? Mas me chamam por quê? Porque me viram num programa de rap. Logo, eu não consigo sentir uma barreira tão forte. Mas também não vou tapar o sol com a peneira e dizer que essa aceitação, por exemplo, que para a nossa realidade angolana, o hip-hop tem uma aceitação, por exemplo, equiparada do samba ou da kizomba. Não é essa aceitação. Mas por quê? Porque o hip-hop, a questão da consciência cívica, a questão da sede de luta dos direitos, liberdades e garantias que as pessoas do hip-hop durante muito tempo vieram se batendo, aquele discurso da afirmação de que não, nós precisamos ser respeitados, o respeito à dignidade da pessoa humana. Eu não vi isso em muitos outros estilos musicais, por exemplo, mas no rap, se nós olharmos para aquilo que é a letra, por exemplo, do Immortal Technique, do Nas e de muitos outros artistas, inclusive angolanos também, que tiveram um discurso de afirmação, de respeito à liberdade, os direitos e as garantias. Esse discurso, toda essa discografia, com essa matriz de discurso, acabou por ser conotada como uma afronta, percebes? Como uma afronta para os sistemas. Daí que durante muito tempo se criou algumas barreiras para o movimento não avançar até onde poderia avançar. E isso acontece, vai já falar, isso acontece não só com hip-hop, mas com todos os outros estilos musicais ou movimentos com linha de pensamento similares a essa. Bob Marley, por exemplo, é um agente da CIA que confessou já nos últimos dias de vida que ele encomendou a morte de Bob Marley, percebes? Por quê? Quando lhe foi questionado por quê? Porque ele disse que a música do Bob Marley era uma afronta para aquilo que eram os desafios americanos, estás a ver? Então os sistemas durante muito tempo reprimiram o hip-hop por esse motivo. O hip-hop tem o poder de ajudar pessoas e povos oprimidos. E vou falar aqui de Angola especificamente. Nós temos movimentos cá em Angola, como por exemplo o movimento do pessoal feminista, né, o feminismo. Temos a cena, por exemplo, da LGTB, a cena dos gays, o homossexualismo, né, melhor dizendo. LGBT, que é o homossexualismo, né? LGBTQ. O hip-hop tem tido alguma ajuda a essas pessoas ou o hip-hop exclui essas pessoas? Eu não diria que exclui. E antes de entrar para esse passo, eu só queria dar mais aqui um ênfase no que foi falado já pelo Mente. É que o hip-hop é uma cultura subversiva. No atual modo, quando a gente sabe, eu falei há pouco tempo da origem histórica do sistema que nos encontramos hoje. É um sistema que provém do colonialismo. Nós temos hoje um estado de consciência colonial, porque isso nós conseguimos encontrar a nível das instituições o que é que nos é passado como verdadeiro e existe uma amnésia em torno daquilo que é a nossa história. Então, todos esses fatos tornam o hip-hop, por exemplo, uma cultura da dimensão de hip-hop numa cultura subversiva. O Mente fala bem, não é só o hip-hop, existem outras manifestações que já estavam aqui antes do hip-hop, que também, por terem um lado subversivo, uma ideia política centrada na criação de consciência e intelectualidade no meio das camadas mais desfavorecidas, que não têm acesso àquilo que são os serviços sociais providos pelo mesmo sistema, então acabam por também sofrer os mesmos embates. Michael Jackson foi assassinado, as pessoas não falam sobre isso, mas Michael Jackson foi assassinado. Michael Jackson foi perseguido por uma mídia que em determinado momento ganhou consciência do poder que tinha e essa mídia até hoje é usada para matar grandes talentos negros em todo o mundo. Musicalmente, James Brown, nós vamos encontrar uma lista enorme, nem adianta falar por aqui. Com relação a pergunta.
Respondendo aqui à pergunta, deixa-me só... Se o hip-hop tem ajudado pessoas oprimidas como o pessoal feminista e homossexuais. Nós temos que entender quais são as origens, por exemplo, do homossexualismo, feminismo e tal, todos esses movimentos. Na minha mais básica interpretação, hoje em dia eu tenho um olhar sobre o feminismo totalmente diferenciado, também tenho um olhar sobre o homossexualismo também diferenciado. Mas o que é que eu lhe digo? Há uma armadilha que há aqui. Nós somos Estados que vieram de uma consciência colonial. O homossexualismo tal como apresentado, ele é uma cultura sexocêntrica. Por ser uma cultura sexocêntrica, quando eu falo que é sexocêntrica, a centralização dessa ideia é basicamente sexual. Nós conseguimos ver o comportamento que os homossexuais têm. Em África, havia homossexualidade. Existe homossexualidade, mas não era uma homossexualidade sexocêntrica. É na decisão de dois indivíduos que pretendem partilhar a sua vida ao resto das suas vidas. Estás a entender? E a intimidade dessas pessoas era resguardada. O que nós temos hoje é o homossexualismo sexocêntrico, no qual as pessoas têm uma necessidade muito maior de mostrar a sua sexualidade ao mundo. Então, de uma forma ou de outra, isso acaba por afetar algumas partes sensíveis da própria sociedade, que faz com que haja uma reação negativa sobre o homossexualismo. O feminismo tem suas origens europeias, é uma arma de luta que está a ser adaptada pelas mulheres. Eu respeito as mulheres que conseguem olhar para o feminismo e conseguem olhar numa perspectiva mais africana, direcionada à resolução dos problemas locais, porque existem problemas que são reais. A falta de humanização aos partos, por exemplo, as mulheres sofrem nos hospitais, por exemplo. Quem vai falar sobre as mulheres? Quem vai falar sobre isso? Tem que existir mulheres que falem sobre isso. Adotam um discurso feminista, mas dentro da busca de uma resolução local. Já o hip-hop tem sido olhado de forma negativa por esses segmentos, esses movimentos sociais, por uma questão simples. O hip-hop, no formato atual, é um movimento sexista, né? O hip-hop não, eu digo até o rap. Mas quando a gente começa a falar de rap, às vezes esse deslize de associar o hip-hop também. Mas o que é que eu digo? O rap é misógino. É homofóbico, de certa forma. Tu vais encontrar o Valete numa linha a chamar rappers de paneleiros e tal, de gays e não sei o quê. Então existe todo um discurso de violência contra essas minorias, estás a entender? Então, no atual contexto, quando você desconhece a tua história, você não sabe as tuas origens, você não sabe como se posicionar, você acaba por adotar um discurso subversivo que incita a violência. E o hip-hop e o rap, nesse momento, tem trabalhado assim. As mulheres são objeto de ostentação em videoclipes. Quanto mais mulheres com bunda grande tiverem dentro do videoclipe, mais visualizações vai ter. Existe uma hipersexualização da ideia de rap. E isso não acontece por acaso. E é claro que isso cria uma fricção muito forte com esses movimentos sociais, que acabam por criminalizar o rap. Mas o rap não é o rap. O rap é um produto plástico de uma indústria. Está a ver? Nós temos sempre que olhar para o hip-hop. O hip-hop hoje é mais humanizado. O hip-hop já consegue dar componentes de entendimento sobre a condição desses fenómenos sociais. E aí, mente mágica, qual é o teu ponto de vista com relação a esta questão que o David colocou há bocadinho? Bem, eu estava a dizer que hoje em dia fica difícil fazer uma análise global, porque o hip-hop é feito por pessoas e cada um tem a sua educação, tem a sua forma de ver as coisas. Não acredito que exista uma linha de pensamento única, o pensamento não é unânime. O meu posicionamento sobre isso, eu não sou apologista do feminismo, do machismo, ou do não sei lá mais queísmo. Eu sou apologista puro do humanismo, ok? A pessoa humana acima de tudo, até porque nós estamos a viver uma era antropocêntrica. O homem é a razão de tudo. Tudo que for feito contra o homem é nulo. O homem é a razão de tudo. Então, não importa se a pessoa for de gênero masculino ou feminino, ou se tem uma orientação sexual dupla ou tripla. Para mim, o respeito da dignidade da pessoa humana está acima de tudo, deve prevalecer. Agora, as diferenças é uma coisa que nós temos que saber gerir, mas sem beliscar a dignidade da pessoa humana. E eu procuro respeitar, primeiramente, a dignidade da pessoa humana, a pessoa como tal, e as diferenças que devem ser geridas sem se beliscar a humanidade. Isidro, o hip-hop tem, no Brasil, por exemplo, tem recebido, ou já recebeu apoio institucional
O Ministério da Cultura, por exemplo, na fase do presidente Lula, apoiava muito a questão projetos de hip-hop. Projetos de hip-hop. Nós cá temos a Universidade de Hip-Hop e temos o projeto Ubuntu, na qual tu fazes parte também. Mas para a Universidade de Hip-Hop, que tu também fazes parte, a Universidade de Hip-Hop tem recebido o apoio institucional da cultura ou do Estado? Não tem recebido. Não tem recebido mesmo. O que a Universidade de Hip Hop faz é aquilo que nós costumamos a dizer, é love mesmo, estás a ver? A Universidade de Hip Hop, com parcos recursos, tem feito acontecer, né? E ainda por cima desse esforço todo que é feito, nós temos que contar com a resistência de uma sociedade alienada que pouco se importa, né, com a informação. Nós somos pessoas muito imediatistas e nós não nos preocupamos com a informação, e a informação está a comandar o mundo. O que a Universidade Hip Hop, o Projeto Ubuntu e tantos outros projetos sociais têm feito é passar informação. A informação é que nos dá consciência. Sem informação não há consciência. Tá ver? Então, há uma resistência por parte das pessoas devido primeiro a esse processo de alienação social que a gente vive. Isso é patente. Mas esses projetos não desistem. Não recebem apoio nenhum, fazem as coisas com recursos muito próprios, né? E estão aí na luta, continuam a fazer o seu trabalho e bem feito. Acho que todos nós conhecemos um bocadinho daquilo que a Universidade Hip Hop tem feito em prol do hip hop. Atendendo aqui as palavras do Isidro, dizendo que não recebemos, que o hip hop não recebe esse apoio institucional, mas do ponto de vista, o que é que falta então para se dar esse passo do ponto de vista institucional? Olha, a bom rigor, permita-me dizer que de lei não é obrigação do Estado apoiar projetos que não são do Estado ou que não têm parceria com o Estado, de lei. Mas por uma questão de massificação, até porque essas associações trazem um contributo que abona a sociedade, na medida que passam uma informação pura, porque ajudam também o crescimento, estás a ver? Ajuda o crescimento das pessoas. Seria bom, isso é um apelo, okay? Seria bom se as instituições do Estado formassem parceria com associações que desempenham atividades dessa natureza, para ajudar o crescimento do cidadão angolano. Repara que nós temos um IDH muito baixo, o índice de desenvolvimento humano em Angola é muito baixo e só o Estado por si não vai conseguir acudir, dar resposta a essa situação. Então é necessário que o Estado estenda a mão a todas as associações que trabalham nesse sentido, quer seja do ponto de vista cultural, desportivo, social, político, econômico. Será muito bom. O país só sai a ganhar. Quais são os resultados práticos que a Universidade de Hip Hop tem tido com seus encontros e o seu projeto? Há muitos resultados, né? Um dos que eu destaco aqui é a cultura de consciência, que que aos poucos vai sendo implementada, estás a ver? Sem fazer questão, desculpa, sem querer te cortar, que a Universidade de Hip Hop tem trabalhado também em conjunto com o Projeto Ubuntu. Tem. A Universidade de Hip Hop é parceiro do Projeto Ubuntu, trabalha com o Projeto Ubuntu desde as primeiras edições do Projeto Ubuntu. Hoje em dia, os diálogos culturais têm 15 edições já feitas, tem uma conferência panafricanista que foi realizada esse ano. E pronto, a Universidade de Hip Hop tem sido um parceiro fiel. Temos trabalhado em conjunto no desenvolvimento das nossas atividades. Mas os resultados são práticos. É que a Universidade de Hip Hop traz aquilo que o Projeto Ubuntu prima. O Projeto Ubuntu prima pelo hip hop como uma ferramenta essencial na criação de consciência política, social, cultural. E basicamente, a Universidade de Hip Hop faz o mesmo. Então, essa fusão só sai a ganhar, tanto mais que a preferência que nós temos de artistas para as nossas atividades são do hip hop, pertencem ao hip hop. Então, nós fazemos essa junção de formas a juntar aquilo que se diz, o útil e o agradável, né? E o banho de informação é sempre maior. E hoje em dia nós temos mais pessoas interessadas em saber de onde é que vêm e para onde é que vão. Nós temos movimentos, por exemplo, que iniciaram com posts em Facebook, que é o movimento Crespo. Hoje em dia as mulheres estão a utilizar mais Crespo. Então eu digo que todos esses movimentos acabam quando são bem articulados, acabam por afetar a sociedade, produzem impactos positivos na sociedade. Hoje em dia nós temos jovens que têm uma imagética mais africana, vestem-se com roupas que realçam mais aquilo que é a nossa cultura e identidade. Temos as mulheres a usarem os cabelos naturais e a fugirem a um estigma de alienação que é muito antigo, que é o auto-ódio, que é a capacidade que o africano desenvolveu de negar-se a si mesmo como protagonista da sua própria história. Hoje em dia esses elementos
estão a ser ultrapassados paulatinamente. É uma luta muito grande, porque nós estamos a falar de descolonização de consciências, mas aos poucos vamos chegando lá. E nós não podemos descartar que esses movimentos têm sido fundamentais no quesito de mudança de consciência. Eu aumento mais que enquanto MC do Batalha, a pergunta estende-se da mesma forma. Quais são os efeitos em termos de impacto nos jovens que o teu trabalho enquanto MC do Batalha tem desenvolvido nos jovens? As batalhas de rap também têm um certo impacto social na vida dos seus fazedores por várias questões, e uma delas é a ocupação, ok? Um jovem desocupado, a propensão dele optar por uma conduta degenerada é maior. Portanto, quando as pessoas se ocupam a fazer algo que dentro desta atividade passa o entretenimento e a informação também, acaba por ser proveitoso, tem um impacto social forte. E tem até financeiro, porque hoje em dia nós ganhamos qualquer coisa com isso, percebes? Então, o facto de essas atividades ocuparem certas pessoas que poderiam estar em outros meios a comungar ideias ruins é uma possibilidade, mas é passível que se cogite a esse nível. Então, o facto dessa atividade existir e de ocuparem as pessoas nos finais de semana, provavelmente nos domingos, que poderiam estar à deriva, e estando à deriva poderiam optar por uma conduta que em nada boa na sociedade, acaba por ser impactante positivamente na vida dessas pessoas. E depois vem a questão do cumbu, né? Então a gente batalha, recebe um troco e já é muito bom. Já estamos mesmo na reta final, mas não podemos sair daqui sem antes... vocês falaram aqui muito bem sobre aspectos muito positivos, mas é verdade que nem tudo é um mar de rosas dentro desse circuito. O que é que vocês gostariam que tivesse mudado? Qual é a mudança que vocês gostariam de ver dentro do hip-hop concernente àquilo que é o seu impacto social? Bem, um minuto para cada. Eu sou a pessoa do tempo. Um minuto aqui Time. Um minuto aqui presente. Eu creio que existe uma necessidade muito grande de massificação, de criação de historiografia. Eu acho que, a princípio, devia haver um traceamento genérico, sabe, para as pessoas, porque é muito perigoso começar algo sério da dimensão do hip-hop sem ter referências e sem saber a história do hip-hop. Isso aqui ajuda muito com que as pessoas desenvolvam um apego por referências estrangeiras que não causam impacto propriamente local sobre problemas que vivemos e tanto mais. Então, existe para mim, nesse momento, a necessidade de fazer historiografia. Isso até já está a ser feito, a historiografia do hip-hop, a origem de influências, onde começou. Falas propriamente de um documentário, por exemplo. De um documentário. Nós precisamos de ter um acervo de documentos que narrem o hip-hop angolano, para que as pessoas possam ter referências positivas e possam ter um olhar diferenciado sobre essa cultura, né? Muito mais para finalizar. Acho que os fazedores do hip-hop, como qualquer ser humano que habita nesse planeta, deve aprender a ser mais tolerante. Porque, assim, as indiferenças existem. Tu podes ter paixão por uma mulher alta, avantajada, e eu por uma mulher baixa, estreita, ok? Então, a intolerância é que cria as guerras. Mesmo, estou a falar aqui em sentido amplo. E no hip-hop não fosse a regra. E os fazedores do hip-hop, principalmente as pessoas que abraçaram um discurso coerente, um discurso rotulado como consciente, devem também optar pela tolerância, porque assim, nós devemos perceber algo. A diversidade é que move o mundo. Se todo mundo ter uma única linha de pensamento, nós vamos estagnar. A aceitação do que pensa diferente, do que é diferente. Nós temos que pregar o que nós defendemos, mas sem beliscar, com a passividade, estás a perceber? Então acho que se formos mais tolerantes, se nós aceitar que existem outras pessoas com um pensamento diferente, com um modo de atuação diferente, a coisa pode andar. Claro que em certo momento há pessoas com condutas reprovadas. Estes sim devem ser também alertados que não. Isto não funciona, que tu tens que obedecer o padrão X, Y, B, mas nunca haverá, nem no hip-hop, nem no mundo, uniformidade, consonância de pensamento, de ser e estar. Porque cada um é cada um. Nós vamos tirar um elemento importante do hip-hop, o beef. É necessário, estás a entender? Mas essa questão vai ser uma próxima, porque senão também nós teremos bife com tempo. Senão teremos bife, e não podemos ter bife com tempo. Bem, isso é uma pausa, porque nós temos aqui os convidados para falar do hip hop notícia. Portanto, não saia daí, enche o copo com quiçangua e nós voltamos já. Até já.